gente vai começar a usar algumas coisas diferentes aqui. A gente vai usar override component, tá? Então a gente vai vir aqui, app component. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que substituir esse imports. É assim que a gente faz mock, né, de componentes e diretivas em standalone API, tá? Fique esperto com isso. Então, basicamente, a gente vem aqui e vai substituir esses imports aqui. Isso é bem diferente de quando a gente usava módulo, na verdade, né? Então, basicamente, o que a gente vai fazer, ó, vai vir aqui, ó, e vai dizer, ó, sei o que? Ele tem esses métodos aqui, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente pode usar o set, que substitui completamente aquele array, o add, que adiciona mais um componente array de imports, ou remove. Vou usar o set aqui porque eu tenho certeza do que eu quero fazer, tá? Então, ele vai dizer aqui set, ele vai me dar todas as propriedades que eu consigo usar, então imports, tá? Então, aqui, digamos assim, ele aqui fazendo isso, é como se ele estivesse fazendo isso daqui, ó, no componente, tá? Na hora do teste. Pá, esvaziando totalmente, passando um array vazio. Então, o que eu quero fazer é passar um shallow render, que é, na verdade, um componente de mentira que tem a mesma, digamos assim, entrada, né, e saída, né, do componente real. Mesmo seletor, mesmos inputs, mesmos outputs, tá? E assim eu consigo testar o comportamento, tá? Fingir. Essa técnica é bem legal, que eu ensino mais profundamente dentro do curso aqui da CodeDimension, tá bom? Eu vou substituir o componente. Então, o que eu vou criar aqui, basicamente? Vou criar um componente de mentira, tá? Vou vir aqui, component, né? E esse cara aqui, eu acho bem importante a gente sempre implementar o cara de verdade, tá? Porque aí a gente sempre vai ter ali o contrato sendo respeitado. Então eu vim aqui, Ctrl ponto, implement interface, tá? A gente consegue implementar classes também, tá? Isso é bem legal do TypeScript. Não é só a interface. Então eu tô vindo aqui, tô implementando esse cara. Esse cara ele tem uma input, né? Então eu tô vindo aqui e implementando ele. Então eu vou botar aqui uma input também, da mesma forma, tá? Required, tá? O seletor pode ver que tá... Opa, peguei o cara errado aqui. Tá igual, né? E a entrada também, tá? Então, template aqui. O que é isso daqui, Henrique? Então, basicamente, tem que estar vazio mesmo, porque a gente está fingindo o componente. Porque se a gente não estivesse fazendo isso daqui, a gente já está fazendo um teste de integração, tá? Então, claro, vou pegar o cara aqui, né? Tô falando bastante coisa. Show! Então, aqui eu vou ter o componente de listagem, de mentira, né? Vou fazer o mesmo com o componente de pesquisa, tá? Eu sei que os dois, né? Lembrando que eu estou fazendo TDD, tá? Isso daqui é antes de o código realmente existir. Então tem que ter uma certa projeção mental aí de como o negócio vai ficar no fim das contas, tá? Search bar component. Search bar component. Pronto. Tá aqui. Deu. Fechou. Tá aqui. Search bar component, né? A gente vai vir aqui. Search bar component. Vai implementar o cara. Vamos ver aqui. Vamos pedir para o VS Code implementar. Então, ou seja, essa interface aqui, bem interessante. Essa classe, né? Ele tem um signo do tipo writable, né? Então, claro, a gente vai vir aqui, vai implementar da mesma forma como ele é. Normal. E ele tem uma output, né? Então, a gente pode vir aqui e botar output. Deixar assim. Tá? E ele tem esse cara aqui. Lembrando que esse cara é meio confuso, essa parte de shallow render. Esse cara, basicamente, ele tá renderizando nada. Tá? Então a gente não tem que fazer um código que seja literalmente igual. Tá? A gente não tem que implementar isso daqui. A única coisa que a gente vai fazer, tá? Lembrando que esse search bar aqui, né? Ele basicamente, a gente digita alguma coisa ali e ele vai emitir uma output. O que a gente tem que fazer, né? A gente só vai ter que ir lá na frente em outro teste mocar essa output para que a gente finja que ele está emitindo algo e capturar e aí fazer as ações do teste, tá? Então aqui a gente pode deixar normal aqui, normal. Na verdade, a única coisa que a gente vai fazer é isso daqui.
tá? Então eu vou deixar aqui quietinho. Fechou. Aqui o teste, né? Então ele basicamente deve listar os filmes. Eu não estou ainda vendo a parte de pesquisa, tá? Eu só tem que abrir o componente e listar todos os filmes, né? Mas eu já me adiantei aqui porque eu sei que o componente usa esse cara. Então eu já estou fazendo mock para que ele não tenha uma renderização, né? E que cause erros de acoplamento entre componentes, né? Então, esse daqui é um teste de unidade. Então, eu estou isolando o App Component totalmente, tá? O que ele tem que fazer, né? Quando eu crio o componente do App Component, ele tem que renderizar. Isso é fato. E o que eu quero que aconteça, tá? Aqui a gente vai usar um negocinho legal, né? A gente vai verificar a injeção de um service, né? A gente vai fazer um mock também de um service que eu criei aqui, tá? Que é o Moves Service. Esse cara a gente vai criar o teste dele também, a gente vai ver como fazer inúmeras outras coisas relacionadas a services, né? Mas agora a gente está focando aqui no componente, tá? Então, basicamente esse cara vai fazer a requisição HTTP procurando os filmes e tudo mais ali no nosso JSON server. Mas aqui, né, a única coisa que ele vai fazer é a gente vai fazer um mock desse cara, tá? Basicamente, vou até copiar aqui o nome dele e vai ver se um método dele foi chamado, tá?